Salve, salve, companheiros que seguem aí a gente e acompanham o nosso programa Barba, Cabelo e Bigode. Nós estamos aqui vindo para a 7ª edição da nossa barbearia. E hoje, Vina Guerreiro e eu estamos recebendo um convidado muito especial, Rubens Andrade. Rubens Andrade, filósofo, mestre em administração pública, já foi vereador aqui no Rio de Janeiro até 2012, 2001, 2012. Já foi ex-secretário também de Ciência e Tecnologia aqui do Rio de Janeiro e escreveu um livro que é muito importante, que é muito bacana, sobre movimentos sociais em rede, né? E o nosso tema hoje, do nosso debate, é sobre ir ou não às ruas amanhã, ou nesse momento da pandemia. Eis a questão. Bom, como já é tradição do nosso programa aqui, antes da gente começar as apresentações e as falas iniciais de saudação a vocês que estão aí assistindo a gente começa com uma poesia, ou uma leitura, ou uma fala cultural, enfim, mas geralmente poética, do meu grande irmão Vina Guerreiro. E só para o Rubinho poder entender, nosso convidado aqui de hoje, essa fala, essa leitura, essa poesia que Vina Guerreiro faz na abertura do nosso programa, Rubinho, ela é sempre direcionada e relacionada com o nosso convidado. A gente pesquisa o nosso convidado, a gente busca um pouco da história dele, e o poema dele, ou a fala dele inicial de abertura, é direcionada ao nosso convidado. Vina, está contigo, meu irmão? Primeiro levaram os pretos, mas não me importei com isso, eu não era preto. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É preciso agir, de Bertold Brecht. É preciso agir, Rubens? Sim, Vina, sim, Rodolfo, a todos que nos assistem aqui no canal. Agradecer o convite, participar aqui do... Faz tua fala inicial aí, Rubinho, tua saudação inicial, por favor. Sim. Mais do que nunca, Vina e Rodolfo, obrigado aí pelo convite, poder participar aqui dessa reflexão, desse momento que nós estamos vivendo. Brecht, enfim, é a história da nossa sociedade, o que nós vivenciamos aí principalmente no século XX, e é atualíssimo, né, para os dias de hoje, no Brasil e no mundo. É preciso agir, sim. Perfeito. Rubinho, Vina, por favor, tua saudação inicial, meu companheiro. Eu estou muito feliz aqui de conhecer visualmente o Rubens, saber aí da trajetória longa aí de parlamentar, municipalista, de ter sido um bom secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Estou ansioso por conversar com ele e com meu irmão, camarada Rubens Hassan, sobre ir ou não ir nas manifestações de domingo. Vamos debater, porque eu acredito que ambos os lados estejam certos, sobre ir ou sobre não ir, ou sobre o momento de ir, né? Se é agora, se é no próximo domingo, se é daqui a um mês, se é lá em setembro. Estou ansioso para ouvi-los. Perfeito. Eu queria agradecer ao nosso público que está assistindo a gente. Essa live vai ficar no nosso canal, vai ficar no ar, na minha página, Rodolfo Hassan, Vina Guerreiro, no YouTube também, está no YouTube do Vina Guerreiro, você assiste aí no YouTube. Bom, o nosso convidado de hoje, o Rubens Andrade, é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, é meu amigo, amigo de bar, de cerveja, de longas conversas, de passar no novo junto, uma pessoa que volta e meia me presenteia com um charuto maravilhoso. Inclusive, temos que fumar um charuto, Rubinho, depois que acabar essa quarentena. E, enfim, Rubinho, vamos começar logo. A gente não tem muito tempo para muita elucubração, as pessoas querem saber. A polêmica, eu vou começar com a pergunta agora, depois o Vina Guerreiro vai fazer uma pergunta também, e a gente vai se alternando, tá? O tempo de resposta é livre, lembrando que a gente tem aí até 1h20 a 1h30 de programa. Depois das duas perguntas que eu fizer e das duas perguntas que o Vina Guerreiro fizer, a gente vai fazer a leitura das perguntas de quem está assistindo a gente online. E aí você responde também e no final a gente fecha com as considerações. Bom, Rubinho, a situação do Brasil é grave, a gente está vivendo um momento tenebroso da nossa história, e nos últimos dias as redes sociais foram abaladas aí por conta de uma movimentação de muita gente se mobilizando para ir às ruas, né? Até na esteira dessa questão das manifestações nos Estados Unidos,
né? A Globo transmitindo 24 horas por dia, as pessoas se empolgando com aquela coisa, né, dos atos contra o racismo institucional nos Estados Unidos. E aí muita gente aqui no Brasil começou a se mobilizar também para fazer um contraponto às marchas e manifestações dos grupos protofascistas, né, que apoiam aí o Bolsonaro, enfim. E a questão que se impõe nesse momento alguns pensadores intelectuais do campo da esquerda, como Luiz Eduardo Soares, emitiu uma opinião muito interessante em relação a ir ou não ir para a rua, falou que não era hora de ir para a rua, que as esquerdas poderiam estar dando um argumento para a direita ou para o Bolsonaro fazer uma intervenção. Em contraponto, o Boulos foi lá e disse que não, que se as ruas querem se manifestar, tem que ir mesmo, a gente não pode conter as ruas. E aí fica a primeira pergunta já de abertura, aquele soco no estômago, Rubi. Tua análise inicial, é hora de ir para a rua ou não? É uma pergunta que gerou aí durante a semana um grande debate, tem gerado, provocativa, porque quem não está dentro desse contexto pergunta: ir para a rua para quê? Né? E nós estamos vendo isso ao longo aí, sob o comando do presidente da República, todos os domingos, mas diminuindo cada vez mais, uma parcela muito pequena, fazendo aglomeração, sem máscara, sem manter o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde pública, e tensionando, né? Tensionando. Só que isso gerou e gera também as pessoas que estão em casa, que estão preocupadas com a sua vida, seus seres, enfim, outros seres, né? Da sua família, dos seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, preocupados também, resolveram romper isso via as torcidas, algumas torcidas organizadas de futebol. São Paulo foi um exemplo maior, aqui no Rio também, e a provocação tem sido feita a todo momento. Semana passada, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, vimos isso, e utilizando ainda a força policial do Estado, que não deve e não pode estar a serviço de governo A, B, C, seja lá o que for. Pois bem, então, penso que não. Esse é um momento extremamente delicado. Domingo passado ficou delimitado que as ruas não têm dono, as ruas não pertencem a gangues, tá certo? Ficou, acho que bem claro, ficou delimitado naquele momento. E amanhã é um dia de muita preocupação para todos nós brasileiros que respeitamos e defendemos a Constituição. Para outros, de repente, não. Na verdade, trabalha nesse sentido da provocação pequena ou de guerras de galera, no sentido de querer gerar uma situação nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Mas domingo passado ficou delimitado e claro que a rua não tem dono. A praça é do povo, assim como o céu do condor, já diria o poeta Castro Alves. E o povo brasileiro, dentro da sua cultura social, de convívio nos espaços públicos, jamais abrirá a mão de estar na rua, na praça, na praia, nos campos, enfim, não vai abrir mão disso. Agora, a pergunta é fazer o quê? É aceitar a provocação? Ou, taticamente, como aí em São Paulo, Vina, lendo hoje aqui, houve uma mudança, as pessoas que estão defendendo a Constituição, a democracia, a transparência, uma ação firme de polícia pública de saúde, e isso é o mais grave hoje, colocado na agenda nas últimas 24 horas, que é esconder os corpos. Ou, quando não, começar, no escritório do crime digital, filmagem dizendo: esses corpos aqui foram obrigados a colocar uma plaquinha de Covid e tudo, enfim. E isso está se tornando um escárnio, uma vergonha para o Brasil perante ao mundo. Transcendeu a OMS. Hoje a Universidade Johns Hopkins, isso não computou os dados do Brasil. Vem um empresário aí do setor que foi da educação, hoje é do mercado de saúde,
tentando mascarar, mudar, e isso não é a resposta do Rubens, é do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Saúde. Então, nós estamos falando de todos os governos da federação. Então, é algo temeroso, mas nós vamos aqui, ao longo desse debate, tratar também que estar nas ruas é importante, e quem poderia, nesse momento, delimitar espaços de forma simbólica, representando, nesse momento, a vontade da maioria da população. Vina. Eu não tinha desativado, agora eu ativei. Uma pergunta que você fez que é muito importante, né, Rubens? Ir para quê, né? Ir com qual intuito? Né? A gente tem que saber qual que é a intenção de ir às ruas. Exercer nosso direito manifesto na Constituição, garantido na Constituição, ir para a quebradeira, ir para o confronto, para derrubar proto-fascista de camisa da CBF na rua, velhos, mulheres, jovens. Eu não acredito nisso também. Eu acho que um conflito, uma conflagração, quando ela for sincera, e a gente recebeu o primeiro ataque, provavelmente aí poderá haver esse tipo de consequência, e aí é uma coisa sincera, é uma coisa de guerra. Aí não tem muita regra, aí é outra história. Mas, por enquanto, eu acho que só tomar os espaços poderia ser algo importante, mas veio uma avalanche de amigos falar, olha, está morrendo muito mais gente e a curva está subindo, é verdade. Eles querem um pretexto, é verdade, então não podemos dar esse pretexto. Quer dizer, veio uma carambada de coisas assim em cima da gente, e aí a gente acabou se demovendo. No meu grupo, a gente ia amanhã. E aí depois eu falei, bom, fui mudando de opinião durante a semana, escrevi um artigo, mas não lancei, porque fui demovido da ideia de lançar, depois que eu li opiniões aí do Luiz Eduardo Soares, a opinião do Ciro Gomes, né? E aí eu pensei, gente, vamos então um grupo menor, a gente não vai levar nossos 30 membros, vamos nós 3, 4 ali, cobrir o evento, ver, fazer imagens. A pergunta vai um pouco nessa situação, Rubens. Você que foi, inclusive, da área de ciência e tecnologia, um secretário, como é que a gente vai se defender desses caras que podem se filtrar numa manifestação do nosso lado e também nos defendermos dos bolsonaristas que nos atacam? Eu estou falando aqui que não deveríamos atacá-los, mas eles também vêm para ataque, né? A polícia parece que passa um pano para esses caras e para nós, infelizmente, por conta, é torcedor, é marginal, tem isso. Mas é esquerdista, é comunista, também tem isso. E os caras são bolsonaristas quase todos, e ali eles não estão fazendo a função social que lhes serve, eles estão realmente agindo politicamente, tem lado, né? Infelizmente é isso, os governadores não tomam pulso da situação, não centralizam o comando, então há uma desordem, uma indisciplina em alguns estados, inclusive aqui no meu, São Paulo. Como é que a gente pode se defender numa manifestação dessa? Assim, para quem for, né? Para quem não foi demovido da ideia de não ir amanhã, de não ir amanhã, esses caras vão. O que eles podem fazer? O que você acha? A gente, estava eu, o Rudolf, falando agora há pouco, tem que filmar os caras, tal. E como que a gente faz chegar isso à autoridade e falar, quem fez a bagunça do nosso lado, por exemplo, foi esse cara aqui, ele não é dos nossos. Ele apareceu lá e começou a quebrar as coisas, e atacar, jogar coisa na polícia. O que você acha desse tipo de coisa, né? Você que trabalhou até com ciência e tecnologia. Vina, a primeira coisa que nós precisamos limpar a área, né? Vamos tratorar, passar a reta escavadeira no sentido de limpar essa coisa de esquerdista, esquerdopata, comunista, quer transformar isso na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Porque se for assim, vai ter que começar pelo presidente Trump, né? Que não só, né, a maior potência do mundo, capitalista, mas ele vem do mercado de atividade violenta, que é o imobiliário de Nova York, então é o capitalismo na veia, pesado, sem parâmetro, sem nada. Quando ele fala que o Brasil não é um exemplo, né? E a Suécia, para eles, americanos, que se ele tivesse seguido, estaria com 1 milhão a mais de mortes, então vamos começar assim, limpar a área. A segunda é o Delfim Neto, que serviu, foi ministro, né? Durante anos, né, de generais diferentes na presidência da República, durante a ditadura militar.
numa entrevista ao canal do Marco Antônio Villa, projetando para agosto 20 milhões a 25 milhões de desempregados. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos recuperar essa linha histórica, que ela começa nas redes de forma irônica, debochada, inocente, por aí vai, e vai plantando essas coisas em que, desde o ano passado, quando começou o presidente da República dar esse sinal que não ia governar, como não governa, né? As pessoas ficam questionando, mas a agenda dele, acordou de manhã, tomou café com os filhos, foi no cercadinho, passou em um lugar, almoçou, voltou para casa, passou no cercadinho, foi para outro lugar, veio aqui, mas ou seja, vai precisar construir mais quartéis ou blitz para ele poder ficar visitando, porque não tem lugar mais para ele visitar. Essa é a agenda dele, tá? Agora nós temos que torcer. Então, assim, a gente precisa limpar isso, porque fica uma falsa dicotomia, né, e uma falsa polarização. E aí eu estou falando de liberais, conservadores, social-democratas, socialistas, comunistas, ecológicos, sustentáveis, verdes, reformistas, seja lá o que for, que estão falando, nós precisamos, o bem maior nosso é a vida. Né? Foi a gripe, enfim, tudo isso que nós sabemos, mas é importante reafirmar. E cada vez mais vai se sectarizando esses setores ali do entorno, porque é uma situação temerosa. Hoje, né, o ministro do STF, não foi nem o Celso Mello, alertando, vamos parar de brincadeira de ditadura. O Inácio Loyola de Brandão, ontem, na Folha de São Paulo, falou, presidente, chega, acabou, ninguém aguenta mais, as farmácias não têm mais ansiolítico, diazepam para as pessoas tomarem nesse estresse, porque as pessoas estão morrendo. Eu quero dar o meu registro pessoal, eu tenho registrado hoje mais uma pessoa 15ª, e olha, sem fazer muitos contatos, porque eu conhecia, entendeu? Independente da idade, que é uma outra coisa perversa também. E aqui estão querendo esconder os cadáveres, os números. Essa é uma real situação. Então, é uma análise assim, já percebeu que essa conta é dele, tá certo? Você não vê o Paulo Guedes falar nada da economia e nem vai ter o que falar. Tem a crise política colocada. Então, esse é um refúgio e uma saída. Né? Nessa conversa hoje aqui, eu ia propor também que nós falássemos como é que nós chegamos a essa situação. Como nós temos que trabalhar para sair dela. Porque nós estamos falando do bem maior que é a vida. Porque também amanhã reflete também isso. A agenda eleitoral de alguns partidos que até em determinado momento estavam quietos, isolados, estão ali pensando em outubro ou dezembro desse ano, né, como se nada tivesse tudo a normalidade. Vamos fazer a convenção virtual, contando seus votinhos, sem desprezar, tá, o processo eleitoral, que é fundamental e nós defendemos, ou 2022. E aí também tem uma outra vertente também, aí eu sugiro aqui, né, uma linha mais psicanalítica, né, independente da ideologia política, do ressentimento, mágoa, rancor, de não entender esse sentimento nacional. Mas o mais duro disso tudo é a maioria do nosso povo brasileiro, né, bateu lá 60 milhões de pessoas atrás do auxílio emergencial e devemos chegar a mais 9 ou 10 milhões também. Isso é profundo e revelador da situação que nós chegamos. Tá? Vina, não sei se eu posso alongar um pouco mais também aqui. Aqui no Rio, eu penso que amanhã, independente dessa convocação, desse debate, do documento que surgiu, colocado e ficou um debate assim, penso, meio enviesado, né? Meio de força, meio de afirmação de determinados atores, mas aqui no Rio poderia ter ocorrido, mas nunca é tarde para isso. Amanhã, os parlamentares, deputados federais do Rio de Janeiro, poderiam, né, a parcela deles, né, se articular. Vou criar a imagem, a figura da imagem, vocês lembram lá o pessoal da saúde, enfermeiros, na Praça Três Poderes, mantendo o distanciamento social, todos de máscara, com faixa, com seu cartaz, quando teve a provocação lá
funcionário lá do Ministério em cima da mulher de forma machista, intimidando, e a menina se manteve firme, ninguém aceitou a provocação, registraram, porque a sociedade em rede é isso, coisa que há 10, 15, 20 anos nós não teríamos o relato, né? Teríamos, enfim, uma narrativa, como é dito, do fato, uma reportagem, enfim, você está vendo ali ao vivo e a cores. Mas aqui no Rio, os deputados federais, porque nós estamos falando da ex-capital da República, um peso forte simbólico, né? Base eleitoral, presidente da República e da sua família, um posicionamento naquele local onde o PM tirou a bandeira e comunica a um deputado federal, que é o mesmo que entra com um projeto de lei para criminalizar, né? E uma ação, enfim, o Brasil, o outro, né? Enfim, que discorda, uma presença ali, mantendo o distanciamento e agregando deputados estaduais e vereadores, uma grande faixa, parlamentares do Rio pela democracia. E mais, Vina, com as cores da nossa bandeira. A bandeira não pertence a eles. A bandeira é nossa. Você gosta do amarelo, vai de verde, azul ou branco, faz aquele mix da nossa bandeira ali. Um segundo momento, em frente ao Palácio Tiradentes, ao lado do Paço, né, ali da Praça 15. Por quê? Ali foi a Câmara dos Deputados, antes de ser transferida para Brasília. É um marco, uma imagem, uma foto, né, para as redes. Terceiro local, em frente onde foi o Supremo Tribunal Federal, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, próximo ao lado do Clube Militar, né? E terceiro, na Praça Mahatma Gandhi. Por que Mahatma Gandhi? Porque nós somos da paz, somos Gandhi, né? Somos o povo. Mais ainda, porque ali era o Palácio Mourne, o Senado da República aqui no Rio de Janeiro. Então, posições simbólicas. E se algum deputado federal decidisse assumir a bandeira para outros deputados, vereadores, deputados estaduais que não acreditam na democracia, propusesse a esses parlamentares, eleito pelo voto daquele eleitor brasileiro que confiou, acreditou, trabalhou, convenceu pessoas, que renunciam ao mandato. Entendeu? O parlamentar que é contra a democracia é simples, ele não precisa pedir o fechamento do Congresso nem do STF, ele tem que renunciar ao mandato, porque ele enganou o eleitor dele, que assuma o suplente, tá certo? E terceiro, a bancada federal do Rio de Janeiro são mais de 40 deputados. 46, né? 46 deputados federais do Rio de Janeiro. Como é que um vai se posicionar em nome do povo do Rio de Janeiro? Somos 51, né? Temos aqui 51 vereadores na cidade do Rio de Janeiro, 70 deputados estaduais. Então, amanhã era um dia que esses atores políticos, legitimados nas urnas, num primeiro momento, e não é tarde para isso, ter esse posicionamento. No segundo momento, um chamamento às figuras, até figuras do mercado, Vina. Você tem visto aí o Armínio Fraga se posicionando e outras figuras também, no mundo acadêmico, religioso, das instituições, enfim. Nós precisamos construir isso, verdadeiramente com quem queira construir, sem embolar com as alianças eleitorais de 2020 e 2022, né? A defesa da nossa Constituição e a defesa da nossa democracia. Perfeito, Rubinho. Rubinho, eu estava recebendo agora aqui uma notícia, né, um informe aqui que o nosso companheiro Bigode está passando aqui. A gente, nas últimas 24 horas, segundo o boletim agora oficial, né, do Ministério da Saúde, né, nós chegamos a mais de 900 mortos, hoje, de novo, nas últimas 24 horas, algo muito grave, né? E, enfim, a gente percebe o alastramento aí da pandemia, ela continua se alastrando, crescendo de forma absurda, né? E aí, eu queria, nesse momento, voltar um pouco à questão do tema dessas manifestações, e aí eu vou explicar por quê.
a gente vivenciou, pelo menos eu, de forma muito particular, vivenciei nos últimos dias um debate muito grande com vários grupos. E você sabe, você acompanhou 2013, você estava muito ativo ali em 2013, eu estava lá nas ruas em 2013, faço uma releitura da minha participação. Não sei se, enfim, tem minhas questões com 2013, eu acho que é importante sempre reavaliar o que foi 2013, mas eu estou percebendo muita gente com espírito nostálgico, querendo evocar a volta de 2013, inclusive parlamentares da esquerda, do PSOL e tal, dizendo, não, temos que voltar com 2013, não sei o quê e tal, o povo na rua. E eu, nesses últimos dias, discuti com muita gente, porque me parece que há uma provocação, porque para mim fica muito claro o seguinte, Rubinho, o Bolsonaro perdeu no campo da saúde pública, perdeu, né? Os corpos estão se avolumando, a tentativa de isolamento vertical que ele tentou, que ele propôs, não deu certo, a reabertura, essa briga entre estados, municípios com a União, mostrou que isso não conteve a curva de crescimento do coronavírus. Então, no campo da saúde pública, ele perdeu. E ele está perdendo, como você colocou agora, no campo da economia. Os desempregados vão se avolumar e vão aumentar cada vez mais. Me parece, Rubinho, que ele está tentando uma cartada para chamar as esquerdas ou as oposições para o campo aonde ele ganha, para o campo aonde ele joga bem. E qual é esse campo? É o campo da moral, é o campo da narrativa. Quando as vidraças se quebram, ele vai e dialoga com o público dele, né? Dialoga com o público dele que vai dizer, olha, que marginais quebrando rua e não sei o quê e tal, Paraná. E ele está doido, está seco, ele já falava que queria guerra civil. Ontem, isso é importante, ontem, uma nova portaria do presidente da República autorizou agora a compra de fuzis de calibre 7,62 e calibre 5,56, 5,56 para civis, né? Uma portaria que saiu ontem da presidência da República, né? Autorizando a compra de fuzil, não é mais só as pistolas, os armamentos leves e tal. Então, me parece que ele está colocando em jogo, em xeque, o plano que ele sempre teve de instaurar no país uma guerra civil. Por outro lado, a nossa militância progressista, muito voluntarista, muito animada, muito aguerrida, fica naquela, né? Não, ele está falando mal do Congresso, do STF, a gente tem que ir para a rua. Me parece, Rubinho, que ele sempre falou mal do Congresso, ele sempre falou mal do STF, e ele foi eleito com esse discurso, né? Então, o fascismo não chegou agora, nas últimas 3 semanas. O fascismo não chegou ao poder nas últimas 3 semanas, chegou em 2018, ainda vou além, lá em 2015, lá em 2016, nas manifestações pró-impeachment, já tinha aquela gente na rua de verde e amarelo pedindo ditadura, pedindo fechamento do STF. Então, me parece que nesse momento da história brasileira, um momento tão grave da história brasileira, ir para a rua agora seria um ato desesperado. Você propõe que os parlamentares fizessem um movimento simbólico, né? Eu entendi isso. Eu acho interessante a tua proposta, né? Esse movimento simbólico para demarcação de espaço, né? Para demarcação da defesa da legalidade. E aí que entra a minha pergunta, depois dessa contextualização, né? A minha segunda pergunta. Rubinho, você acompanhou o processo da reabertura democrática, você acompanhou de forma militante em 89, ali a eleição, a nossa primeira eleição democrática, depois da ditadura militar. Você foi um dos nossos quadros do PDT, você é muito querido por nós trabalhistas, né? E aí eu te pergunto o seguinte, Rubinho, você que escreveu um livro sobre movimentos sociais em rede, que tem hoje essa noção da importância das redes sociais, da mobilização das pessoas, você não acha que a gente poderia, nós, enquanto movimento político, progressistas no campo da esquerda, criar uma outra forma de resistência nesse momento onde a pandemia avança, onde a pandemia se alastra, que não só a ida das ruas não poderia significar nesse momento uma cessão da narrativa ao Bolsonaro. E aí eu te pergunto outra coisa, você que é do campo da política, que é uma pessoa muito bem informada, haveria espaço hoje, no século XXI, para uma intervenção militar, Rubinho? O que você acha? O que você sente no seu coração? Você que viu a reabertura, que vivenciou aquele momento político de reabertura, que vivenciou a chegada do Brizola do exílio, você tem uma história, você viu isso, né? Você viu 89, aquela eleição, né? A gente tem espaço hoje, no século XXI, para uma intervenção militar, Rubinho? O que você acha? Você sente algo nesse sentido? Qual a tua sensação
como alguém que transitou no mundo da política, foi vereador, foi secretário, e mais do que isso, é até hoje um grande militante. O que você sente no teu coração, Rubinho? Rodolfo, está me ouvindo? Está ouvindo, Rodolfo? Sim. Primeiro é o seguinte, Rodolfo, compartilhar o que eu falei da ação dos parlamentares, porque foi algo que surgiu numa conversa com meu amigo Leônidas, espero que esteja acompanhando aqui, como tantas outras e outros amigos também, refletindo e pensando que é o momento. Primeiro, Rodolfo, nós precisamos tirar esse medo das nossas cabeças, né, e de toda a sociedade. Por que eu quero falar isso? Até quando nós vamos viver como se nós estivéssemos no século XIX? Eu já sou grandinho. Se você falou de 89, já era. 82 ali, a gente estava na adolescência, nem podia votar, mas estávamos aqui no Rio de Janeiro, atuando, dando a nossa contribuição, nossa juventude, por dias melhores na vida, com muita liberdade. 84, diretas já, foi um belíssimo, né, movimento. Se aquela época, estivéssemos conectados em redes, certamente viraríamos os 22 votos para o colégio eleitoral. Apoiamos ali o colégio eleitoral, né? Enfim, 85, nós estamos falando de Rock in Rio, Rio de Janeiro pulsando, fervendo, enfim. Estamos falando de um governo democrático, popular aqui no Rio de Janeiro. Estamos falando da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria ser exclusiva. Nós defendemos disso, e foi o Congresso Constituinte. É interessante o livro do Daniel Arão Reis, o capítulo 7, ele trata isso muito bem, como é que se dá essa composição. E aí entrou o plano cruzado, o estelionato eleitoral, que nós falávamos, as pessoas queriam brigar com a gente nas ruas, e estava ainda apurando quando houve descongelamento. E aí veio 89, a eleição do Collor, caçador de Marajás, e nós falávamos, as pessoas também queriam brigar e pular e não sei o quê, mas naquele momento a sociedade mostrou ali, e voltou a mostrar de novo, lamentavelmente, botando 2 candidatos no segundo turno que mais radicalizaram os discursos, né? E aí nós vimos 92 com impedimento, né? O primeiro presidente, enfim, no Brasil ali. Enfim, então, é uma linha histórica, nós estamos acompanhando, e nós precisamos superar isso. Artigo 142 para lá ou para cá. E por quê? Eu não vou superar olhando Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China, Vietnã, nada disso, não. Eu vou superar olhando aqui para os Estados Unidos. Já, né, criou-se uma maioria, né? Enfim, mesmo ele proibindo a nossa entrada lá, para a gente zerar essa conversa, né? O exemplo foi do Trump agora. E aí eu resolvi reler aí de novo Como as Democracias Morrem, do Levitsky e Ziblatt, e peguei ali uns pontos para a nossa reflexão muito interessante. E muitas vezes nós pensamos que estamos em bases sólidas, como pensávamos até aqui, enfim, na nossa sociedade, e mostra um distanciamento do pulso, né, da média ou das grandes massas urbanas brasileiras e o seu sofrimento e drama perante a vida. E os traumas também por conta dos estelionatos eleitorais também, que não foi só um. Mas isso se resolve para frente, não retroagindo. Então, assim, qual foi a posição dos generais americanos? Já que as pessoas querem falar do Falcão, do Pentágono, enfim, lamentavelmente, eles pensam na lógica exterior, né, também, enfim, mas não é essa a nossa lógica. A gente precisa superar isso. E superar isso é falar abertamente. Todos querem fazer política, você sai do quartel, né, deixa ativa. Vai ter uma vida. Ou seja, nós estamos falando de política com P maiúsculo, de partidos políticos como instituição, de formar não só militantes, mas quadros políticos, administradores, lideranças, dirigentes de órgãos, né? Não a negociata agora, quem viu ontem o Supremo condenando o deputado do Centrão, a PGR denunciando o outro também do Centrão. Enfim, esse filme nós já vimos. Então, é uma coisa lamentável viver sobre isso. Eu já sou adulto, eu não quero ser tutelado. Eu tenho responsabilidade com a minha filha. Eu tenho que responder perante a lei, né, porque não tem a sua maioridade, e cumprir esse papel. Essa história, em pleno século XXI,
ficar tutelando a sociedade brasileira, isso já acabou. Enfim, mais ainda, nós precisamos avançar mais ainda. O que é importante hoje? Nós temos aí, enfim, desenvolver submarino, né, movido por pressão nuclear, como a Nuclep vem fazendo, os novos caças, né, a nossa Amazônia defendendo contra os, né, inimigos, né, querem destruir, acabar, e tudo que a gente tem acompanhado aí na semana, aí, que foi do Dia do Meio Ambiente. Enfim, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. E a democracia é isso. E aí, Rodolfo, o que você falou, na verdade, ele captou esse sentimento que foi se rompendo. E algumas figuras, dito desse campo progressista, não fez até hoje a autocrítica, não quer fazer, quer ficar puxando como se tivesse uma torcida de Fla-Flu, e a grande parcela do povo brasileiro quer sair dessas camisas de força, porque isso rompeu com a tolerância mútua, e o presidente hoje revela isso, e na prática não tem nenhuma reserva, não tem nenhuma contenção dele próprio com o cargo que exerce. Você tem que, né, ter o zelo, você tem que ser probo, você tem que saber o que você está representando naquele momento. Tem uma lógica. E lá 4 pontos são importantes que se encaixam perfeitamente. Um só, os autores já falam isso, eu encaixaria. Primeiro, ele rejeita palavras e ações dentro do jogo democrático. Segundo, nega a legitimidade do oponente. Tem o outro. Ah, não. E nós vamos entender isso mais à frente. Provocam e estimulam a violência. Por isso que a história de amanhã se revela como uma cilada. Como uma cilada. E esse chamamento, esse alerta é importante, né? Não significar isso preocupação, porque fica no Face, está recuado, é quinta coluna, é moderado, porque eu vi esse filme em 83. As pessoas que mais radicalizaram para a primeira greve geral, ali no ano da criação, CUT, eu lembro aqui no Rio de Janeiro, uma grande organização. Na véspera, antivéspera, roeu a corda. E eram os mais sectários, né, que você não deve entrar. Agora, se entrar também, não pede para sair, tá certo? Então, tem essa coisa. Então, a gente já conhece como é que é isso, e depois, ao longo da história, quais foram os destinos e os caminhos que tomaram, tá certo? Pois bem. E quarto, eles estão, a todo momento ali, querendo restringir a liberdade do outro, inclusive a mídia, a todo momento, né? Enfim, então, isso criou fissura, né? Vina, está ouvindo ou está com algum problema técnico? Está acontecendo o seguinte, começou a chover aqui a cântaros, Rudolf e Rubens. Eu não estou conseguindo ouvir vocês de tão forte que está a chuva, e está variando a luz aqui. Então, se eu cair, eu vou ficar aqui com vocês. Mas se eu cair, vocês já sabem que é por conta de corte de luz. Nenhum terrorista bolsonarista veio me matar, não dessa vez. Tá certo. Esse é São Paulo, então está resolvido amanhã. Então, Rodolfo, esses são pontos que já revelam. Porque senão as pessoas vão lá porque querem derrubar, querem botar quem estava no poder de volta. Gente, zera isso, acabou. A situação é muito grave, nós estamos no meio de uma pandemia. O Milanovic, que está lançando aí o livro aqui no Brasil, chegou, o Celso Barros fez uma matéria interessante. O que vem por aí é um dos maiores estudiosos sobre a desigualdade. Aí você junta com o Delfim, né, que fala sobre essa história. É uma tempestade perfeita para uma situação que se avizinha muito grave. E nessa hora que os brasileiros e brasileiras precisavam de liderança, né? Precisavam de articulação, né? Precisava de um trabalho numa perspectiva da saúde pública. E está sendo feito todo um caminho inverso. Está perdido? Está isolado? É uma coisa sectária estreita, não importa. Mas, e aí volta ao que você iniciou, né? Tem provavelmente essa perspectiva de sedução pelas forças. Rodolfo, vamos chegar lá que aconteça isso. O mundo não vai acabar, mas tem 3 contas. Quem quiser assumir
o poder de forma autoritária, que vai ter que cumprir na agenda brasileira. Vai gerar 20 milhões de empregos? O povo brasileiro precisa? Não estou falando dos outros 40 milhões que estão no auxílio emergencial. Como é que faz? Segundo, vai botar a tropa na rua para matar Covid a tiro? Terceiro, vai fazer reinserção internacional? Porque o Brasil está isolado. Até o Trump se isolou agora. No mundo, com a questão ambiental, com essa... Como é que é isso no século XXI e conectado em rede? Pode ser bom em algum momento quem está operando nas bolsas, nos mercados, para ganhar dinheiro naquele momento, mas é algo insustentável. Enfim, então são reflexões que eu quero trazer aqui, porque isso vai também cansando, né? Porque isso é de respeito, né, ao povo brasileiro e principalmente aqueles que o escolheu, né? Que não é o nosso caso. Tá certo? Então, nós temos, nesse momento, crescer, amadurecer, as pessoas terem a responsabilidade de saber da importância e consequência do voto, porque é muito fácil, é a mídia. Ah, porque foi o vírus do laboratório. Ah, porque é o meu vizinho da esquina. Ah, porque ele não é flamenguista, botafoguense ou corintiano. Entendeu? Então, ele tem que ser eliminado. Isso não dá certo. Isso é problema na certa. E problema maior para o povo brasileiro. Rubens. Perfeito. Vina, manda ver. Agora deu uma melhorada na chuva, estou conseguindo ouvir vocês de novo. Então, isso é muito interessante que você falou. Realmente é muito delicado o cara dar um golpe. Primeiro que é aquilo, né? Se os militares aceitarem dar um golpe com o Bolsonaro, por que não vai um general no lugar do tal do capitão, né? Começa com essa pergunta. Esses generais, eles vão estar acostumados a entregar, né, que é o que você falou, eles vão entregar alguma coisa, 20 milhões de desempregados, com mais 6 milhões pela frente aí, pelo que se fala. Número de contágio e de mortos notificados, porque a gente não está nem falando da não notificação, e aí acho que agravaria muito mais o caso. Afastamento das relações exteriores e comerciais do Brasil com o resto do planeta. Ofendeu o maior credor da nossa dívida, os maiores credores, na verdade. Então, França, falou alguma coisa da Alemanha, falando da China, ofendeu o maior parceiro comercial do Brasil, ofendeu o mundo árabe querendo mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Agora o Trump vai lá e dá um passa-moleque no Bolsonaro. Parece uma piada, né? É difícil eles darem um golpe mesmo. Os militares, eles não teriam como entregar, eles não têm quadros suficientes para isso, eles são realmente aquele liberal superficial, eles não conseguem nem aprofundar na tese. Se você falar, cara, então me explica aí, como é que você vai implementar todos os planos neoliberais possíveis e como é que a gente vai sair dessa com isso? Em quanto tempo? Porque é a pergunta que vai acontecer. Agora, o que está acontecendo, por outro lado, são essas milícias populares se armando, que têm seus componentes militares, policiais, bombeiros, tem bandido mesmo, tem empresário, tem um monte de gente, tem gente que não tem desempregado, tem uma mistura de gente, esses doidos de internet. Esses caras não vão simplesmente amanhã, se tudo cair, mudar de ideia. Eles já vão estar armados, ou seja, eles vão se sentir empoderados. O poder para essas pessoas não se reflete, não se manifesta de maneira a participação popular, uma coisa conjunta, democraticamente, aprofundar a democracia, não. É assim, eu tenho uma arma, você cala a boca. É esse o pensamento desses caras. Como é que nós vamos desarmar esses caras? E outra coisa, eu vou cantar uma bola aqui que me ocorreu há um tempo, que, assim, pode acontecer que os militares também, para um governo de 3 anos, uma coisa nesse sentido, possa querer vir frear o Bolsonaro e suas milícias e sair como heróis. Pode haver isso. Isso pode acontecer. Não está longe do horizonte. Isso é uma das questões que podem acontecer. Então, mas aí cairemos no mesmo problema que o Rubens levanta. Os militares vão entregar o quê nesses 3 anos, nesse momento de um governo provisório, 1 ano, chamando a eleição, vamos ficar por aqui só por um momento. Quer dizer, como é que a gente vai desarmar esses caras, Rubens? Porque você está falando um monte de coisas elegantes, bonitas, acredito, estou contigo. Mas essa parte, 5% da sociedade, não acredita nisso. Estão se armando. E 5% faz um estrago no resto do país. Viu?
porque estão armados, porque eles têm um moral, algum elemento moral, falo em questão de guerra, algum elemento moral os conjunta e os coloca como se eles fossem os escolhidos por Deus. É um negócio absurdo. É o fascismo. Já não chamo mais de proto-fascismo, é fascismo isso aí. Culturalmente é fascismo. Sim. Ô, Vina, também nessa releitura, uma coisa me chamou a atenção, né, os autores citam o Hofstadter, né, que é o seguinte: ansiedade de status. É porque nós vamos apagando algumas coisas que a gente precisa rememorar. Classe operária Valparaíso, tá certo? Então eu elejo qualquer pessoa que seja da minha conveniência, porque eu estou crescendo o Brasil, ganho uma eleição com quase 10% e vale tudo, e está tudo certo, e vamos embora, não é isso? A carne está na churrasqueira, a cerveja está no gelo e está tudo bem, vamos comprar, o dólar está não sei mais o que, e vamos embora e tal, e de repente isso some e abre-se, né, o vulcão, o dinheiro para cá, para lá, não sei mais o que, nós estamos falando de milhões, não estamos falando nem de caixa 2 de campanha, nem nada, enfim, e de repente o meu status. Então isso vai, assim, é muito interessante essas referências, porque chama-se, fica excitado demais, né? É uma excitação profunda, no fundo é isso. Desconfia-se de tudo e de todos, tudo é demais, se torna agressivo, né? Pretencioso e apocalíptico. Então, o problema, provavelmente, dessas pessoas, com elas mesmas. É a história que nós estamos vendo nos Estados Unidos do racismo. É um problema delas, quando não de saúde mental, ou de alguma dependência, ou seja lá o que for. O antídoto, né, e aí não é Paulo Flower e tudo mais, é isso que nós estamos aqui conversando. É transparência, é conectividade, redes, é poder se posicionar, né, principalmente para as novas gerações. Quando, né, porque no meu tempo, peraí, falando que seu tempo, família, que família? Tem um amigo que fala muito isso, ele nos botequins aqui do Rio, fala: fulano, para com isso, teu pai te espancava. Teu pai tinha, antes de chegar em casa, né, tu sabe muito bem que era seu pai, ficava em casa porque a família as pessoas não se conhecem, sabe o nome, estão ali naquele espaço. O que é isso dentro da sociedade? Então, isso são raízes muito mais profundas dentro da nossa sociedade, tá certo? E aí entra o caboclo querendo ser inglês, já diria lá o poeta, né? Relembrando. Eu posso fazer uma interferência no que você está falando numa coisa só? Eu vi esses dias um cara falando sobre a história do Bolsonaro e ele falou uma coisa, foi o General Ramos. Ele falou uma coisa muito louca e eu parei para pensar nisso. Ele falou o seguinte: o Bolsonaro, ele era um cara que a gente não gostava, porque ele foi expulso das Forças Armadas, aconteceu tudo aquilo, e aí ele virou deputado com essa pauta sindicalista aí, mais ou menos isso que ele quis dizer, um sindicalismo por cuidar de soldo de aposentados militares e das viúvas. Aí, os próprios congressistas não gostavam dele porque ele era militar. Então, ele foi, por muito tempo, ultrajado, tanto onde ele foi criado, militarismo, e depois onde ele foi ganhar vida, legislativo. E ficou 28 anos nessa pegada. A galera não curtia ele nem de um lado, ele era o pária. Eu fico pensando quanta mágoa, você está falando muito bem disso aí, impressionante. Guardada, né? Isso é profundo e deságua da situação que nós vivenciamos, tá? Não estamos querendo dizer que é santo, inocente, coitado, vitimizado. Não, escolheu esse caminho, construiu esse caminho e vem fazendo esse jogo. É só o que sabe fazer, tá certo? E lembrar, né, dos dados aí, né, do inquérito dele em 87 no Exército, os colegas dele se tornaram generais, estudaram, se formaram, estão lá, enfim. Mas, de outro lado, ele falou: sou político, sou presidente da República, cheguei no voto, vocês não. Aí o outro lado também fica: mas eu me preparei, Caxias, a academia, eu sei tudo, Ctrl+V, Ctrl+C, dou um teclado e tal. Isso você resolve dentro de uma estrutura militar ou no negócio de família. Na política é outra história, é muita conversa, é muita negociação, é avanço e volta. Você nunca tem essa vitória total. Isso independente seja a direita ou a esquerda ou centro. Esse é o processo, esse é a coisa da política, é esse fazer. Isso é trabalhoso.
Isso é cansativo, isso é paciente. A democracia requer isso. E isso precisa de profissionais. Pô, você está excluindo o povo, a participação popular? Não, eu estou sendo transparente, claro, e nós temos que começar a falar isso. Nós precisamos de excelentes parlamentares. Eu falo isso para os alunos em sala de aula. Vocês já começaram a pensar, vocês estão estudando direito, se tornar amanhã um parlamentar, começar a se preparar por aqui e ler, estudar, conferência, seminário, participar de uma instituição? Vai lá, a gente possa promover. Olha que eu estou sendo generoso, sem querer converter para nenhuma matriz ideológica, seja lá o que for, mas nesse sentido básico para superar esse atraso nosso. E isso é um exemplo claro. Eu falo uma experiência pessoal e é bom a gente, nessa conversa aqui, porque eu faço o meu Data Rubens, quer circular em alguns lugares, você vai à padaria, vai no barbeiro, vai no pé sujo, está na esquina ouvindo o cara e tal. Aí entrei, um cara começou a falar alto, aquele espaço e tal, enfim. E aí, pô, mas você não acha isso e tal? Eu comecei, numa boa, sem ser profissional, sem nada, sem querer ser pedante, falar de economia, enfim, de dados e tal. Ele olhou e pensou, pô, mas quantos anos você tem? Aí eu percebi, eu falei, tanto. Aí ele, pô, você não pode ter visto mais coisa que eu sou um ano mais velho que você. Aí eu, para não manter a amizade, eu falei, pô, meu amigo, mas a hora de voo que você deve ter em outros espaços ou aviões não é a mesma que eu tive na política. E continuo tendo, e buscando ter para aprender sempre, entendeu? Então, a gente tem que ter essa generosidade também de compreender isso. Porque as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão tensas, as pessoas estão preocupadas com o seu futuro. A situação é estrutural, que nós sabemos, né? O nível que se chegou de desenvolvimento tecnológico, científico, de inovação. Como é que você... As grandes massas que não entraram no mercado de trabalho e uma outra parcela que nem entrará. Essa situação, esse falso debate, que tentaram instituir mais um falso debate entre economia e saúde, enfim, demonstrou claramente. É a galera que rala, que vai ser, eu tenho que matar um leão por dia, é isso mesmo. Eu vou ali, faço um carreto, arrumo uma pintura, faço uma capina, arrumo não sei o que, arrumei 100 prata do dia. Já garantiu alimentação, uma conta ali e tal. E vai assim, sabe? E isso vai se tornando normal, porque se ele estiver na lógica estrutural do trabalho, ele vai ganhar 1.000. Se ele fizer isso durante 20 dias, está ganhando o dobro, né? Sem ter nenhuma vinculação do ponto de vista que ele pudesse estar tendo a sua... Enfim, então, é muito mais profundo. Mas entrar nesse debate, agora, que é fundamental também, que os Estados Unidos estão fazendo, não só do ponto de vista democrático, mas o mundo está fazendo também, esse modo de produção que nós queremos predatório, porque a conversa agora é o seguinte: se avançar o que está se avançando sobre a Amazônia, destruindo, outras Covid surgirão que estão lá, gente. Entendeu? É um negócio muito sério. Se fala isso e tal, e daqui a 20 anos nós podemos estar aqui e vendo uma nova situação, enfim. Então, esse modelo que nós queremos, esses recursos nossos são finitos. E mais profundamente, isso tem tratado também, como é que nós encaramos um Brasil que 100 milhões de pessoas não tem a rede coletora de esgoto? Isso é saúde pública, isso é emergencial, isso já era para estar na agenda há muito tempo. Se não vai ser no governo do A, B, C, D, ou seja lá o que for, serão 20 anos em que um presidente, ou um governador, um prefeito, ao assumir, não poderá ter descontinuidade. Isso é saúde pública, quase 30, 35 milhões sem água potável. Aqui no Rio de Janeiro, a semana comprovou que era o esgoto, não era a geosmina que estava na água, né? Porque se permite uma ocupação desordenada à margem lá do Guandu. Então, assim, é muito mais profundo do que ficarmos pensando num personagem, é isso? Que quer reviver um passado que não existiu. Essa ansiedade provoca nas pessoas a busca de um salvador da pátria, que também nós precisamos falar tanto para os setores à direita como à esquerda, do centro, diagonal, transcendental, das profundezas, que não cabe. Ou nós vamos, né? Nós, que eu falo, as forças vivas da sociedade, restabelecer essas conversas, as divergências,
os debates, encarar os problemas, né, cara a cara, que nós precisamos, só que hoje, com quem exerce o poder escolhido naquele momento da eleição de 2018, já se tornou inviável. As forças políticas do cenário que estão colocadas aí já se pularam fora. Já pularam fora. Reside ali alguma coisa de mercado e os militares também dessa geração que não resolveu muito bem. E aí eu não sei se é dessa geração, mas do Gabinete de Segurança Institucional, que era ajudante de ordem lá do Silvio Frota, era importante as pessoas estudarem isso, 43 anos depois, então também não sabemos o que tem ali por trás. Falar, fulano, numa boa, já deu, né? Pô, vocês querem o quê? É mais um contra-cheque, é mais um vencimento, porque investiram muito na vida e estão vendo, né, quem está ali no outro poder ou no mercado, seja lá o que for. O que é isso? O Brasil não aguenta isso. A situação é de uma profundidade, de uma situação tão complicada para o povo brasileiro, se já era por conta da desigualdade, porque aí essa é a nossa saída. Enfrentar a desigualdade para reduzi-la, quem sabe um dia e podemos acabar essa pobreza absoluta, e promover a justiça social. Certo? É isso que nós temos que mostrar aos demais brasileiros, que nós não somos inimigos. Tá certo? E é óbvio, esse setor que é contra a vida, que anda pela profundeza da barbárie, que é o atraso, isso não pode ser a maioria do povo brasileiro. Isso não pode nos representar, não pode ser a nossa cara. Então, é conversando, é falando. Por isso que, aceitando o convite de vocês aqui para eu me posicionar nesse momento de uma forma serena, tranquila, tirando todas essas pedrinhas, essas coisas bobas, infantis que vão jogando no caminho. Ah, mas o fulano, porque no passado era assim. Porque vamos olhar para frente. E olhar para frente significa que nós precisamos ter uma repactuação entre as forças, e essas forças que não cabem, né, como saída para o Brasil, enfim, elas vão ter que ficar à margem, e aí os remédios constitucionais terão que ser aplicados. Perfeito, Rubinho. Pessoal, a gente está chegando aqui a mais ou menos 1 hora de live já, 1 hora e pouquinho de live. Eu vou fazer a leitura agora dos comentários, perguntas, enfim. Vamos lá. Estou tendo aqui o apoio do nosso companheiro Bigode, o Vitor está aqui do meu lado passando as perguntas. Vamos lá. Primeiro, eu estou aqui na página Rudolf Hassan, a Fabiana Santiago mandando um alô para todo mundo, Fabiana está presente, o Igor Hauer mandando boa noite a todos, inclusive, Rubinho, o Igor Hauer, se eu não mencionar isso, ele fica puto comigo. O Igor Hauer, neto do grande Lício Hauer, que foi deputado, caçado na ditadura militar, exilado, o Igor Hauer está aqui. Então, oi. Só para comunicar ao Igor que eu falei com a Luiz Oliveira, que foi um deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, um vereador, uma pessoa honrada, digna, não exerce mandato, uma pessoa lúcida. Quando eu falei, ele lembrou logo do avô dele, mandou um abraço, enfim, não sei se a família fez contato também, e ficou muito feliz de saber que eu tinha encontrado Neto. Que bom. Olha aí, viu, Igor? Isso aí, a gente vai rememorando a história, fazendo as pontes, conexões, isso é importante. Bom, a gente também tem aqui vamos lá, vários comentários. A gente está bombando bastante na página do Vina também, lá no YouTube. Lá no YouTube do Vina, o Dudibeca, boa noite a todos. A Solange Aguiar manda boa noite também. O pessoal do canal Em Nome da Rosa, o nosso querido Cristiano, lá do Sul, está online. Salve, camarada guerreiro. Está aí o Cristiano do Sul mandando um salve para todo mundo. Nós temos aqui também presente, assistindo a gente, o pessoal, muito bacana também, lá pela página da La Moça, o Felipe Oliveira, de São Pedro da Aldeia, mandando uma boa noite também. O Rubens está assistindo a galera. Esquerda Radical, Matheus Gabriel, mandando um salve para os camaradas. Carlos Chacal, comentando,
Por isso, acho que está cedo demais para ficar indo às ruas o tempo todo. Tem que ser ação surpresa para evitar ao máximo de P2 e evitar chances da pandemia aumentar. O Tiago Araújo comenta: Brasil precisa de um estadista. O Braz Vimeiro Barbosa: há que correr o risco de uma repressão. A gente está vendo que está tendo já um debate nos comentários já, né? Tem gente dizendo que não tem que ir para a rua, tem gente falando que tem que correr o risco. Vamos lá. Tem mais comentário aqui, peraí. Bastante gente comentando. Hoje está chovendo comentário aqui. O Carlos Chacal fala de novo: o Bozo quer pretexto para alimentar uma guerra civil com os dele bem armados e a gente ferrado. O Tiago Araújo fala: Maceió, Alagoas presente, fora Bolso Lixo. Abraço para o pessoal aí de Maceió, a galera que está assistindo a gente aí. O Paulo Rezende: vai Corinthians! Já li como as democracias morrem. Aí, Rubens, maneira tua indicação de livro. Vamos lá, Tiago Araújo: Lula furou o olho de Brizola e Darcy Ribeiro e passou o pano nas roubalheiras e privatizações do PSDB. Comentário importante esse, hein? Que o Lula furou o olho do Darcy e do Brizola. Eu concordo, hein? Eu concordo contigo, Thiago. Bom, a gente ainda tem mais comentário aqui. A Cacau Glória lá de Minas. Eu estava nas diretas já. Bacana, Cacau Glória. Cacau Glória, mãe da nossa querida companheira Raquel Glória, que é pré-candidata a prefeita lá de Sete Lagoas. Bom, tem vários comentários aqui, Rubens, e o pessoal falando bastante da importância de se ter um estadista e que o Bolsonaro não seria um estadista nesse momento e tal. E aí, me parece que pelos comentários que as pessoas estão fazendo, Rubens, fica um pouco daquela pergunta, né? A gente precisa de uma figura sebastianista, uma figura messiânica, né? A gente precisa de um estadista. Como é que é na tua visão, né? Tem muito comentário aqui: o Brasil precisa de estadista, necessitaríamos de um estadista, enfim. A gente precisa de uma figura sebastianista, assim, Rubinho? O que você acha? Sebastianista é bom explicar aí, né? Figura do rei de Portugal que retornaria para nos salvar, porque se nós falamos isso muito para nós, né? Não precisamos. Mas eu colocaria uma outra questão. Nós temos que saber se a maioria do povo brasileiro deseja um estadista também. Essa é uma pergunta. Ou que é um salvador da pátria, alguém que vai resolver, enfim, são perguntas ditas politicamente incorretas, mas nós precisamos voltar esse olhar para a nossa sociedade, porque como se movimentou o eleitorado nas últimas 3, 4 eleições presidenciais. Como é que é isso? Ele mudou, vestiu a camiseta, foi para ali, enfim. Então, nós precisamos ter essa compreensão. E o estadista que eu penso, Rodolfo, e é necessário também que tenhamos e ser construído um conjunto de forças, porque nessa hora, olha, o fundamental é isso: nós precisamos limpar a área, tirar o que hoje atrasa o Brasil, o que impera, querendo provocar uma situação de conflito entre o povo brasileiro, né? Sobre a mesma Constituição, a bandeira, seu hino, seu território, a língua, enfim, sua cultura. Essa é a primeira coisa que nós precisamos resolver. A segunda, num primeiro momento, vai ter que ter uma rediscussão política, e isso não colocar isso agora antecipa muito o debate, porque você precisa unir as forças mais do que nunca para garantir a Constituição, evitar uma ruptura, uma captura dos juízes, dos árbitros do jogo, barrar lá os jogadores, tá certo? É importante falar essa linguagem popular e querer mudar as regras do jogo, tá certo? Enfim, então nós temos que estar atentos a isso. Esse é o primeiro fator. E muita discussão política. Não tem saída. A saída é política. Não vai ser pela força de nenhum dos lados, tá certo? É muita conversa, é muita negociação, enfim, e isso
transcende a questão eleitoral. Por que transcende, Ruda? Porque nós vamos precisar falar de coisas que muitas vezes o eleitorado pode se chocar e falar, você tem que ser realista. Não levaremos, né, ao paraíso em 4 anos. Mas o que nós podemos, eu digo essas forças políticas que querem mudança, mitigar em 4, 8, 12 anos. Parece muito, mas não é. Enfim, então, vai descer do palanque, vai ficar só se movimentando do ponto de vista da tática eleitoral, que é importante, já que foi usado tanto em vão o nome, né, das escrituras, né? Como é que você conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então chegou mais do que nunca conhecer, não é isso? Mas não dá para também querer usar o outro caminho, né? Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Um personagem, figura da história da vida e tal, bem humanista, solidário, pode falar isso. Então nós precisamos romper com esse atraso. Isso para todos, né? Povo, massa trabalhadora, a classe média, os empresários, as pessoas de mercado, das academias também. Nós precisamos se reconectar com essa vida. Eu falo isso que ano passado encontrei um amigo no metrô, uma figura, uma personalidade queridíssima, da área de cultura, enfim. Ele falou, Rubens, o que aconteceu? Eu falei, a gente precisa se reconectar com o povo. Ele falou, poxa, está aí, é verdade. Classe média, média alta, falou, pô, você falou uma coisa que é verdade, eu só conheço 3 pobres. O Zé da portaria, o Sibirino que quebra as coisas lá em casa, que vai resolver, pintura, chave, não sei mais o que, parte hidráulica, e a Maria, que é minha secretária e tal, contrato, pago bem e tudo mais. Pô, você falou uma coisa verdadeira sobre isso. Nós precisamos, né? Aí, remetendo lá ao Aldir Blanc, né? O Brasil não conhece o Brasil. E muitas vezes vem com receituário, né? Eu só estou aqui traçando essa pincelada porque esse é mais à frente, porque agora nós temos que trabalhar mais do que nunca, né, na unidade das forças liberais, conservadoras, trabalhistas, socialistas, social-democratas, verdes, sustentáveis, comunistas, religiosos, intelectualidade, figuras do mercado. Eu estou falando de um arco bem amplo da sociedade, que não é uma questão eleitoral, na garantia e defesa dos nossos direitos. Tá certo? Nós não estamos querendo propor um golpe e nem queremos também, né, sofrer um golpe, porque é a sociedade que passa e paga um preço muito alto por isso. Então, são reflexões que nós não podemos deixar de fazer, mas o momento agora e a urgência agora é esse. E para finalizar, Ruda, lembrando aí o grande Chico Buarque, né? Não se afobe não, que nada é para já. Eu sei que isso pode soar, poxa, Rubens, você está... Como é que é isso? Não, mas os Estados Unidos é um exemplo disso. O que aconteceu ali não é o caso de George Floyd. É algo muito mais profundo. Antecede 64 com a Lei de Direitos Civis, 1965 com o direito do voto. Né? É algo que também remonta lá, né? A Lei de Reconstrução de 1867, a quinta emenda, que permitiu que os afro-americanos fossem para as urnas, que elegessem lá mais de 2.000 né, que estavam lá acorrentados, presos, escravizados, para exercer o poder nos Estados Unidos. Só que aí as elites, e brancas, no caso, independente de ser democrata ou republicana, tiraram eles do jogo, tá? Com o compromisso de 1877. Então, é muito mais profundo, é muito mais profundo. E aí eu vou complementar com um relato pessoal do meu falecido pai, né? Enfim, figura extraordinária e fantástica para nossas vidas, porque nós somos família, verdadeiramente família, eu quero dizer aqui, e a dona Helena e seu Rui, né? Enfim, porque nós somos brasileiros, né? Parar com essa historinha. Quando meu pai, em 1973, quase o ano inteiro, né? Passou uma temporada nos Estados Unidos trabalhando, um trabalhador, enfim, e eu pequeno, criança, 5, 6 anos, enfim, e ele falava sobre a postura dos negros.
É óbvio, você é uma criança, né, querendo entender aquilo. Na verdade, meu pai está fazendo uma comparação. É óbvio que nós estamos no auge da ditadura, ainda mais 73, 74, né? Aqui foi um massacre, né, que merece uma história. Na verdade, estava falando dessa afirmação. E dali surgiu, alguns autores tratam isso, ali vem essa polarização. Só que tem um momento que isso explode. E hoje, e aí, Vina, para fechar com a sua questão que você levantou, transcendeu George Floyd. Em plena pandemia, e podia ter acontecido em tantos outros casos. Porque isso, vai apertando a mola, você não sabe quando soltar, como é que ela volta, tá? Então, isso se conecta nas redes, cria identidade. Nós não temos, pode monitorar ali, saber como é que estão as postagens, as interações, enfim. E hoje as pessoas estão questionando a estrutura de poder. Dois fatos chamaram a atenção. Ex-presidentes não se posicionam, né? Isso é uma cultura, são as normas, né, que não estão escritas, mas respeitadas. Você tem na mesma semana George Bush, do republicano, com a mulher se posicionando. Olha só, o negócio é grave. E Obama, que percebe ali a movimentação e fala, isso pode desaguar em lugar nenhum e nem no voto para o Biden. Porque as escolhas são restritas ali. É uma coisa muito mais forte. E generais americanos falando, esse presidente está querendo colocar em xeque mais de 200 anos da nossa história. E uma história que é construída na exclusão racial. Entendeu? Então, assim, não tem bola. Então, e hoje nós estamos conectados. Então, hoje está se questionando ali reversão dessa história do poder de polícia, que o sindicato tem uma força e intimida júri. O uso do armamento bélico, que aumentou e muito depois que o Trump assume. Um senhor de 72 anos que vai conversar com um policial e está em coma lá, porque leva um empurrão covarde, bate com a cabeça. E aquilo não é para a estrutura militarizada, porque aqui a gente tem um agravante ainda de milícias, de narcotráfico, tudo que você possa imaginar paralelo ainda, né? Aliás, nem sei mais, né? A gente não sabe delimitar onde é essa fronteira em alguns casos, em algumas áreas, enfim, e tal. Então, é de uma força que não dá para se calar. Então, o que está em pauta ali, e eu volto a fechar no simbólico, que é o velório do, né, George Floyd. E a convocação, principalmente em Nova York, que as pessoas fossem vestidas como dentro de um ato, mesmo acontecendo em Minneapolis. Tá? Então, são sinais fortes de um vigor de uma sociedade que nós temos que conversar, Vina. Não tem guia genial dos povos para fechar a questão do salvador da pátria, entendeu? A sociedade ela tem que amadurecer, crescer, e é o que nós temos que apostar. E encontros como esse são importantes para a gente trocar essas reflexões aqui e tentando, se no caso for possível, sair desses parâmetros e dessas camisas de força ou dessa coisa metafísica, ser ou não ser, porque você é isso, você é aquilo. Ninguém aguenta mais isso, né? Perfeito, Rubinho. A gente está se aproximando aqui a quase 1h25, 1h30 de live, mas eu queria passar agora a bola para o Vina, só por um motivo importante, Rubinho. O Vina é um grande companheiro e o Vina é pré-candidato a vereador lá em São Paulo, Rubinho. Maravilha, parabéns, é isso, nós precisamos disso. Eu até falava com o Vina o seguinte, Vina, é importante depois que você faça contato com o Rubinho. O Rubinho tem uma experiência parlamentar absurda, teve uma briga muito importante com a máfia dos ônibus aqui no Rio de Janeiro, a questão da dupla função, tem uma experiência muito grande na vida legislativa. Eu falei para o Vina, é importante o Rubinho bater um papo com ele, um parlamentar que tem uma experiência, o Rubinho é um grande amigo e tal. E eu queria passar agora a palavra para o Vina. A gente tem vários comentários aqui nas páginas, a gente está só para poder atualizar vocês. Lá no Facebook, a gente está com uma média de 18 pessoas assistindo a gente online, e lá no YouTube do Vina, uma média de 15 a 20 pessoas. Então, estamos aí com uma média de 40 pessoas em todas as plataformas assistindo a gente simultaneamente. Lembrando que essa live ela vai ficar online aí depois, vai ficar salva para todo mundo ver ela, tanto no YouTube do Vina quanto nas páginas do Facebook, tá? Então, ao nosso público aí que está assistindo agora, eu queria passar a palavra para o Vina
Vina, a gente tem uma nossa dupla aqui, Bebeto e Romário, a gente costuma dizer aqui, Rubinho, eu sou o Bebeto, eu toco a bola e o Vina é o Romário, entendeu? Então, eu queria que o Vina analisasse um pouco a tua última fala, Rubinho, porque o Vina tem uma experiência muito grande com movimentos sociais em São Paulo, tem uma relação muito forte com movimentos de favela, inclusive, a favela, comunidade do Grajaú, em São Paulo, que eu já até guardei, já internalizei, já, de tanto que a gente fala. E eu queria que o Vina comentasse um pouco essa questão que você falou, dessa importância do ambiente simbólico, enfim, e como a gente pode se articular nesse momento para tentar, de alguma forma, demover essas armas, né, dessas pessoas que estão radicalizadas, né? Como a gente, do campo da esquerda, pode trabalhar, né, Rubinho, para tentar demover um pouco as pessoas e voltar a criar o que você falou na tua fala, uma reconexão com o povo. Vina, fala um pouco para a gente como é que você acha que a gente deve pensar essa reconexão com as pessoas, enfim, dá uma comentada, acho que isso é importante porque tem muito a ver contigo, né, com o trabalho que você já faz. Obrigado, meu irmão. E lógico que eu quero conversar depois com o Rubens, pegar umas dicas aí, né, uns conselhos bons aí. Eu acredito nisso também, que a gente, a nação brasileira, na nossa sociedade, precisa se reconectar com a pátria, não nesse sentido patriotada, imbecilóide da turma do Bolsonaro, mas com o melhor que a pátria pode trazer para nós, né? Esse desenho brasileiro, que somos um povo mestiço, um povo que veio forçado para cá pela pobreza, pela diáspora, ou os indígenas que perderam suas terras para agressores brancos europeus. A gente tem que compreender o que é ser brasileiro e a gente também tem que se religar com a condição de humanidade, porque se a gente perde a empatia, acabou, a desconexão é completa e é aquilo, a gente vai passar a ter medo do guarda da esquina, do guarda da rua, e não necessariamente de um general de pijama desses aí, de um bravateiro como esse presidente que fica aí ofendendo a nação e outras nações, ofendendo a tudo e todos, a torto e a direito, daí aquele meu problema que eu passo lá no ano passado, mas que é até por isso que eu preciso me marcar uma presença como candidato ou como pré-candidato nesse momento, para poder me defender disso, porque há agressões, viu, Rubens, sobre em mim, então está havendo muitas agressões ao Rudolf, agressões a todo camarada que tenta simplesmente levar esse Brasil para um lugar melhor, né? Só que não cabe na cabeça desses caras, e eu fico muito chateado, porque às vezes esses caras, Rubens, eles são familiares da gente, são pessoas, eu tenho cunhados bolsonaristas, eu tenho, cara, e é gente que eu gosto, é gente que eu posso sair para tomar cerveja. Só que, assim, quando o cara entra na rede social ou quando ele está em bando, ele muda, ele vira um animal, né? Coitado do animal por ser comparado a esse tipo de não gente, né? Eu acredito muito, assim, eu queria até falar pela perspectiva do trabalhador, porque eu vi muitos intelectuais falando, vai nas manifestações, não vai nas manifestações. Vi muitos políticos com mandato e políticos sem mandato exprimindo suas opiniões. E eu fiquei pensando, quando é que vão dar a voz para o trabalhador? O trabalhador hoje, ele é um cara que é o seguinte, ele está indo trabalhar, né? Ele está indo a campo, no meio de uma quarentena, ele está indo trabalhar, ele está indo se aglomerar numa carcaça de ônibus, num trem, num metrô, ele está indo para o trabalho, ele está trabalhando 2 vezes mais porque o companheiro dele foi mandado embora e o empresário ou o gestor da empresa falou, ó, e não te cuida não te coça não, que senão você é o próximo. Então ele está fazendo trabalho por 2, recebendo por 1. Está perdendo todos os benefícios, está perdendo tudo, está recebendo insalubridade adicionada por conta disso aí. Esse cara já está pegando doença, ele está com medo de voltar para casa, porque ele mora num cômodo com uma casa com 3 cômodos, e ali, quando muito, tá? E aí, às vezes, tem o cunhado, ou a sogra, ou a mãe dele, 3 filhos, a esposa e os bichos, e aí falou, olha, vocês têm que ter negócio de confinamento. Isso não entra na cabeça do trabalhador. Então, dos 2 lados, esse cara, por um lado, ele pode virar um bolsonarista, e Bolsonaro está mudando o seu público eleitoral, a classe média está começando a rechaçar esse vagabundo, só que a classe pobre, porque o Bolsonaro colou bem a culpa nos governadores e prefeitos, o trabalhador está falando, pô, cara, é verdade, olha aí o presidente. O trabalhador, infelizmente, não está se dando conta que o Corona Voucher, né, o auxílio emergencial, não está chegando de propósito. Isso é para jogar culpa por conta de calendário eleitoral e por conta de acirramento, uma guerra civil, que é o que o Bolsonaro propõe fazer com esse país. Né? Cingir a nação de sangue, esse cara quer fazer. Né? E, por um outro lado, tem um cara que está falando assim, peraí, esse cara não me engana, eu vou aos domingos, porque eu já estou ameaçado de pegar coronavírus no meio do busão, enquanto eu estou dando lucro para um patrão.
E aí ele fala, eu vou mesmo, eu vou para o arrebento, eu não tenho mais nada a perder. Ele não vai conseguir descansar em casa no domingo. Então nós, esquerdistas, progressistas, tal, nacionalistas, esquerda, toda essa nossa turma, a gente veio, falou daqui, falou dali, vamos, não vamos. Vai ter uns caras aí querendo instrumentalizar esses trabalhadores na rua, como bem sabemos que o PT vai fazer isso, o Boulos, que não me passa nenhum crédito, vai fazer isso também amanhã. Vai levar lá a sua massa de camisetas vermelhas, a se somar com os torcedores de camisetas pretas, e a polícia vai descer o sarrafo, porque também está de saco cheio, porque também é mal paga, porque também não recebe suas ajudas, são seres humanos. Quando os homens policiais tiram as fardas, eles são seres humanos. Eles tentam minimamente se conectar com um aspecto de cidadania, um aspecto de humanidade. Então, eu estou fazendo um discurso muito longo aqui, Rudolf. Eu fico muito preocupado, porque amanhã pode mudar a história do Brasil. Se sair uma besteira na rua, pode mudar a história do país. A semana que vem também pode mudar a história do país, porque a chapa Bolsonaro-Mourão vai ser julgada. Em um caso, tem outros casos, um caso vai ser. Eu não sei, sinceramente, eu não consigo me colocar no lugar, empaticamente, eu sou um cara empático, eu tento pensar com a cabeça das outras pessoas. Mas no caso do Bolsonaro, a conta não fecha para mim. Eu não consigo acreditar que um ser humano consiga ser tão desprezível, né? E é muito pesado, né, o que a gente está passando. Eu estou fumando o dobro ultimamente. Eu não posso nem ir para a rua por conta do grupo de risco. Mesmo assim, estava disposto a ir amanhã lá na manifestação. Rubens, eu não vou te formalizar nenhuma pergunta. Eu só queria que você comentasse um pouco sobre o que eu falei. Porque eu estou preocupado, né? Vina, atentai bem, né? Essa é a palavra, né? Já dizia lá o senador na República. Desesperar jamais. Eu sei que é difícil porque você está tocando no ponto nevrálgico que as pessoas estão passando. As forças políticas, as elites que estão dentro desse jogo eleitoral, parlamentar, enfim, isso que nós relatamos nos Estados Unidos, democratas e republicanos no final do século XIX, eles estão dentro do jogo deles, desde que não entre lá o outro que era o negro, né? Enfim. Pois bem, que é o povo nosso brasileiro massacrado, que está com medo. E uma das coisas, né, que é trabalhada é isso, é potencializar o medo. Porque as pessoas dependem daquilo para morar, para comer, pagar suas contas, seus filhos. É um negócio muito, muito duro e perverso. Né? É algo que ainda perpassa a alma escravocrata em vários setores da nossa sociedade. É perverso quando um governo propõe R$200, e aí você tem ação parlamentar, menos de 500 não dá, não sei o que, vai, chega aos R$600. R$600. E nós queremos, para não dizer que queremos a Venezuela, porque eu não quero a Coreia do Norte, eu estou limpando, a gente precisa limpar os trilhos. Um amigo mandou a foto, a irmã dele estava aqui, mora mais de 30 anos lá em Nova York, quando chegou lá ele já tem o cadastro, ou seja, coisa que é da perversidade, você não conseguir ter o famoso CAD único ou o cadastro no Brasil para ver realmente o que é o Brasil. No dia seguinte, já tinha na conta dela um cheque de $1.200. É óbvio, está recebendo em dólar, vai gastar em dólar. Ah, mas aqui é pobre. E as marmitas para ali poder comer. Entendeu? Então, o que precisa ser dito é que o governo não se preparou antes, no início, durante e nem muito menos para o final nessa saída. Isso é um ato de lesa pátria. É um ato lesa ao povo brasileiro. Através da política pública, das estruturas que nós temos, né? Enfim, muito grave em relação a isso, e pega ainda a bandeira, por conta de hospitais de campanhas, para partir para cima, com notícias falsas, as fake news, contra aqueles governadores que, ano retrasado, estavam todos juntos no mesmo barco, disputando e ganhando voto na eleição. Tá? E nós temos que ser proativos. E aí não tem jeito, tem que cobrar dos parlamentares, independente da posição ideológica dele. Esses respiradores, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, nós vamos zerar depois disso tudo, não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, a fila de UTI, né, para o povo. Né? Não vai ter mais desculpa e quando bater na UPA, teve um acidente vascular,
né? Enfim, não ter UTI. Aqui que nós temos uma rede federal, municipal e estadual, não vai poder faltar leito de UTI, não é isso, Rodolfo? E ninguém está colocando isso na agenda, porque respiradores nós, né, hoje não são suficientes, mas daqui a 1, 2 anos será. E aí entra o papel político dos partidos, dos sindicatos, dos médicos, dos enfermeiros, técnicos, enfim, nessa área, dos parlamentares, tá certo? Então, assim, você transformar o problema, porque isso já poderia, de repente, ser feito em hospitais e unidades e andares inteiros. Aqui, o hospital universitário lá do Fundão, da UFRJ, foi recuperado por doações. Enfim, então nós temos que ter essa perspectiva sempre à frente do povo brasileiro massacrado, entender e ter a compreensão que quem verdadeiramente está vinculado ao povo e faz política, e não bravata, e não vendendo uma falsa ilusão ou uma crença que será na força. E para ser na força, você precisa eliminar o outro. Passará. Vamos trabalhar porque está derretendo. De repente, não na velocidade, na proporção que nós pensávamos, mas está derretendo. Está derretendo. É aquele post. Não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Basta ser apenas humano. Então, é a mesma coisa. Quem ama o próximo não pode estar pactuando o que nós estamos vivendo no Brasil, um sentimento patrocinado pela maior autoridade de forma de promover a guerra, o escárnio, o deboche, o desrespeito com as mulheres, com os negros, enfim, com, né, comunidade LGBTQ, enfim, com as pessoas da fé e da crença religiosa, os verdadeiros cristãos, amar o próximo como a ti mesmo, enfim, os mandamentos sagrados, enfim, ou de outras denominações como a comunidade judaica, as religiões de matrizes africanas, enfim, então é isso que nós precisamos construir e meio que tentar convencer aqueles que ainda estão ressentidos, que não entraram ainda nesta caminhada, que o povo brasileiro verdadeiramente nós precisamos ter um país que supere essa desigualdade. Perfeito, Rubens. Meus amigos, a gente está já passando já de 1h30 de live já. A gente está se encaminhando para o nosso final, né? E é nesse momento que a gente colhe aí, então, as considerações finais, né? De todos os companheiros, para a gente poder ir finalizando mais um debate, o nosso 7º programa. Então, eu queria passar mais uma vez a bola para o Romário. Romário, o que tu acha? Manda ver, fecha aí, meu irmão. Tuas considerações finais. Muito obrigado, Rubens. Eu adorei aí a tua voz serena, a tua serenidade, né, de passar a calma aí para a gente. Realmente, a minha turma aqui de São Paulo está muito polvorosa. Não acho que seja diferente com a Ala Moça no Rio. São dois movimentos que caminham juntos, são irmanados. Somos trabalhistas, nacionalistas de esquerda, revolucionários. Iremos à guerra, se for preciso, pela humanidade, pela pátria, por saudar a emancipação da civilização brasileira aqui, frente a todos os povos e frente ao verdadeiro inimigo que é esse presidente. Infelizmente, ele é o inimigo da nação, ele é o inimigo da humanidade como um todo. O Brasil, quando for a grande potência que a gente sonha ser, não será a potência imperialista, será uma potência que será solidária aos outros povos, ajudará outros povos a se emanciparem também. É assim o sonho, né, de Ernesto Guevara, é assim o sonho de tantos grandes homens que pisaram por aqui, né, Nelson Mandela, Gandhi, eram grandes seres, né, que Deus, a espiritualidade mandou aqui para a Terra. E muito obrigado pela tua voz serena, é bom que conforte. Eu sou um cara muito quente, muito da briga, sobrenome Guerreiro, você já imagina. Então, bom quando eu escuto alguém mais, né, que tem mais experiência e calma, rapaz, vai por aí, vamos legal, calma aí, engole e fica calmo. Então, te agradeço aí por ter salvado aí esse meu fim de semana. Amanhã eu não sentirei culpa de não estar lá, mas a gente vai se solidarizar. Quero dizer uma coisa para os militantes que não forem. Vamos servir para alguma coisa se nós não vamos. Há pessoas que estarão lá. Então, receber o vídeo de agressões estranhas contra a torcida, denuncia, manda para todo mundo.
entendeu? Manda para a corregedoria da PM, recebeu o vídeo de um bolsonarista fazendo uma besteira contra alguém de nós, dá difusão a isso. Essa é a nossa arma. Temos janelas e temos as redes sociais. Esse é o momento. Tá? A gente vai acumular forças aqui para dar o empenho da batalha no nível que esses caras quiserem. Se for pelo plenário, iremos ao plenário. Se for pelas armas, arrumaremos alguma maneira. Se for pela institucionalidade, arrumaremos pela institucionalidade, seja como for. Nós vamos vencer esse cara. Vai demorar, mas nós vamos vencer. Obrigado, Rubens, de novo. Meu irmão Hassan, como sempre, muito obrigado aí. Legal, muito legal. Muito obrigado, viu, Rubens? Foi um prazer te conhecer. Espero que possamos continuar conversando aí na sequência, por conta da pré-candidatura e tudo mais. Legal. Ok. Eu queria agradecer ao Rubens pela presença. O Rubens é um amigo, né? E é muito simbólico estar com o Rubens aqui hoje, porque foi junto do Rubens. O Rubens veio aqui para casa. Eu queria confidenciar a quem está assistindo aí a gente, né? Quando teve a apuração do segundo turno das eleições de 2018, o Rubens veio aqui para casa. A gente reuniu alguns companheiros aqui em casa para assistir aquela apuração tão melancólica, né, Rubens? A gente trouxe mais cervejas e tal, porque ainda tinha aquele fio de esperança de que a gente podia reverter aquele cenário, né? Eu lembro que aquele dia foi um dia muito, muito duro para a gente, né, Rubens? A gente bebendo aquela cerveja e vendo aquela apuração, foi um dia muito amargo. E o Rubens é uma pessoa muito querida, é uma pessoa, é um amigo, a gente está aqui na formalidade hoje, mas a gente volta e meia se liga, fala besteira, é um grande companheiro, um grande camarada, um amigo de luta, é um grande, grande guerreiro. Eu queria te agradecer, Rubinho. Esse papo foi muito importante. Okay. A tua serenidade é fundamental para a gente. Tu sabe que eu, talvez como guerreiro, tu está conhecendo agora, mas eu também sou mais quente, né? Sou afeito àquela coisa assim, mais impulsiva. Mas eu acho que a hora é a serenidade, as tuas avaliações foram importantes. Muito obrigado pela tua presença. E, por favor, as tuas considerações finais. Eu que agradeço o convite. Nós estamos aqui refletindo. Todos nós estamos suscetíveis ao que nós estamos vivendo, porque nós somos humanos, né? Corre sangue nas nossas veias, mas nós temos que ter a responsabilidade, maturidade de contribuir para esse debate. É importante isso, e não reduzi-lo. Então, eu penso que trouxe aqui hoje algumas reflexões para vocês. Nós estamos aí caminhando para o inverno, não é isso? Mas dias melhores virão. Dias melhores virão. Certo? Essa foi a frase que eu vi lá no sul da Bahia, em janeiro, naquele momento lá, e fotografei, e está lá no Insta, e nós não podemos perder isso, né? Porque isso é latinidade, isso é Brasil, isso é a nossa vida, e dias melhores virão. Não podemos desistir jamais. Um abraço a todos e vamos em frente. Obrigado. Valeu, Rubens. Valeu. Vina, a todos que ficaram até aqui. Boa noite, pessoal. Vamos resistir. A gente não vai parar, não. Até semana que vem com mais um Barba, Cabelo e Bigode. Beijos.